Olá, meus amigos de todo o Brasil e mundo afora, a paz do Senhor Jesus, que bênção, mais uma vez juntos neste maravilhoso dia que o Senhor nos concede. Outra vez, no nosso grande devocional, o Salmo Nosso de cada dia, que tem sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas que estão acompanhando essas transmissões. E hoje nós vamos meditar, refletir no Salmo de número 20. Um salmo abençoador. E o Salmo 20 é um salmo que traz oração em tempo de crise. É uma temática interessante. Você está vivendo uma crise grande? Está percebendo que uma crise enorme se aproxima? Fique conosco até o final deste vídeo e você vai receber uma mensagem profunda da parte de Deus para o seu coração. Aproveitando para pedir, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu comentário, seu pedido de oração e também você acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não esquecendo de deixar aquele like abençoador que valoriza bastante o trabalho que nós estamos fazendo. Sem mais delongas, vamos ao nosso salmo de hoje. Salmo de número 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Desde o seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e permanecemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Olha que coisa extraordinária. Salmo 20, o salmo da oração em tempo de crise. E cabe uma pergunta aqui interessante. Como é que você encara essa questão da oração, a súplica? Como é que você encara isso? De que maneira o devocional, o relacionamento com Deus através da oração faz parte da tua vida, do teu cotidiano? Por que essa pergunta? Algumas coisas precisam ser consideradas aqui. Eu quero citar aqui dois fatos interessantes sobre oração. O primeiro aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador, pai aí da reforma protestante, né? E Lutero, ele era um homem muito culto, muito ocupado, né? Nas suas anotações, nos seus estudos, nas suas reflexões, nos seus estudos teológicos. Ele era um monge católico, né? Um homem que tinha uma preparação extraordinária no ministério. E Martinho Lutero, ele orava 2 horas, passava 2 horas orando. E alguém perguntou por que ele orava assim, tanto, né? E ele dizia que orava muito porque ele tinha muito o que fazer, muitas coisas para fazer. E parece que hoje é o contrário. Alguém está dizendo, não, eu não oro porque eu não tenho tempo para orar, eu tenho muito o que fazer, então eu não tenho tempo para oração. Um outro grande líder, o pastor Dave Young Shu,
pastor da Assembleia de Deus na Coreia, em Seul, que foi pastor lá, é um homem muito usado por Deus. E uma vez ele veio ao Brasil e dando uma palestra para um grupo de lideranças de pastores brasileiros, ele se saiu com uma frase. Ele disse assim: olha, eu já estou aqui já uns dias no Brasil e eu percebo que vocês aqui no Brasil, vocês brincam de oração. Olha que coisa extraordinária, brincar de oração. Por que David Ondichu usou essas palavras? Porque na visão dele, nós brasileiros, pastores brasileiros, líderes brasileiros, oramos muito pouco. David Ondichu, antes de ser pastor, ele era budista. Ele dizia que um budista orava 6 horas por dia. E quando ele veio para o Evangelho, ele manteve esse hábito de orar por muito tempo. E oração realmente é uma coisa extraordinária. Se você for em Seul, na Coreia, todas as igrejas lá são grandes, são desenvolvidas. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana e entre outras. Todas são grandes igrejas. E o segredo é esse: oração, busca e entrega de sacrifício diante do Senhor. Isso é um exemplo para nós, uma coisa extraordinária. O Salmo 20, Davi, que é o escritor desse salmo, ele prioriza a oração nesses momentos de crise que a gente passa, de lutas, de grandes dificuldades, onde a gente olha e percebe que as nossas forças são insuficientes. Mas aqui tem uma coisa interessante. O cristão que quer ser um grande vencedor pela oração e pelo relacionamento com Deus, ele não deixa para orar apenas nos momentos de crise, quando a crise já se estabeleceu, quando a dor já chegou. Não, ele se adianta. O ideal é, na verdade, você ter um programa de oração contínuo, o hábito de orar, e não apenas correr para o santuário, correr para o círculo de oração, correr para as celebrações, para os cultos, quando você já está sendo alvo de perseguição, de sofrimento e de tudo que tipo de dor que a vida proporciona. É claro que Deus vai te responder, que Deus vai te acudir, Ele vai te ouvir, mas o ideal não é esse. O ideal é você estar em oração. Nós temos um hino na harpa cristã que é muito interessante, ele traz uma mensagem muito boa nesse sentido. É sobre o jardim, né? Ele diz assim: olha, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Agora, olha que coisa interessante. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Olha que coisa interessante. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. O que ele quer dizer, o autor do hino? É que a crise, a dor, a luta, a provação, o choro não deve nos pegar de surpresa. O momento que a vida nos oferecer esses momentos, essas crises, nós estaremos aonde? Em oração. Portanto, fortalecidos, encorajados, preparados para enfrentar as turbulências. Isso é muito maravilhoso. Eu li a história de um grande pregador que ele estava num barco e o barco começou a sofrer vento muito forte e ia quebrar, ia afundar. E todo mundo se reuniu e começou a orar, e ele se encostou ali no cantinho e não se juntou ao grupo que estava desesperadamente orando. E alguém foi lá e questionou: como é que você não se une a nós? Você não vê que esse barco vai quebrar, que esse barco vai afundar e nós vamos morrer todos aqui? Ele disse: não, eu não vou orar não. Eu não vou orar porque eu já orei. Vocês estão orando agora porque vocês estão com medo de morrer, porque vocês estão na turbulência. Eu já orei, eu estou aqui pronto, eu já orei e já entreguei o meu clamor ao Senhor. Não é porque o barco está, o mar está revolto, é que agora eu vou orar.
Eu já orei. Então está tudo bem, está tudo tranquilo. Testemunho maravilhoso. E aqui ele fecha o Salmo 20 dizendo uma coisa, o seguinte, olha, uns confiam em carros e outros em, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Essa palavra do salmista aqui indica que eles estavam cercados por exércitos inimigos. Era muito comum no tempo de Davi e dos outros reis de Israel. Os inimigos se juntavam naqueles exércitos numerosos para invadir e destruir o reino de Israel. O contexto é mais ou menos esse aí. Era um desses momentos aí. Por isso que ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, se referindo aqui aos exércitos inimigos que vinham contra a nação judaica. Mas ele dizia o seguinte, nós nos gloriaremos no Senhor, na força do seu poder, ou seja, dependência divina. E quem tem Deus, tem a maioria. Se Deus está conosco, nós vamos subsistir. Nós vamos enfrentar as grandes batalhas e o inimigo não vai nos dominar. Essa é a palavra do coração de Deus para o nosso coração nessa oportunidade. Que Deus te abençoe. Te convido para a oração intercessória. Grandioso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós elevamos a nossa voz de oração para te agradecer, Pai, pelos teus favores, quando refletimos, Senhor, no Salmo de número 20, que traz a reflexão da oração na hora da angústia e que também deve ser exercida em qualquer momento da nossa trajetória. Abençoa aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, os encoraja, os fortalece, renova as forças e energias, renova a fé, para que creiam na Tua presença, para que a nossa crença, nossa confiança não esteja em nós mesmos e nos nossos poderes, nas nossas ferramentas, mas que nós possamos crer acima de tudo na Tua providência, na Tua intervenção, na Tua mão forte que peleja por nós. Amém e que Deus te abençoe. Se esta mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Receba um carinhoso abraço do seu irmão, Reverendo Ed S.